Olá, pessoal! Certamente você conhece uma proteína chamada hemoglobina. É aquela proteína encontrada nas células sanguíneas que se chamam hemácias, que se ligam ao oxigênio para transportar essa molécula pelo organismo. Só que existe uma doença genética chamada anemia falciforme. A pessoa que tem essa doença, ela tem um gene defeituoso e, consequentemente, o defeito desse gene altera os aminoácidos que formam a proteína hemoglobina. Na verdade, o que acontece é a mudança de um aminoácido que se chama ácido glutâmico para outro chamado ácido valina. Essa simples troca altera o formato da hemoglobina e, consequentemente, altera o formato da célula sanguínea, que tem um formato bicôncavo. E com o problema passa a ter um formato de foice. Por isso, o nome falciforme. E isso gera uma série de problemas para a pessoa, como por exemplo, dores nas articulações, nas mãos e nos pés, anemia, uma maior probabilidade de ter doenças bacterianas, infecções bacterianas e, claro, isso vai levar pela vida toda, já que se trata de uma doença genética. A hemoglobina é uma proteína e é sobre isso que nós iremos conversar nessa nossa videoaula. Primeira coisa que nós temos que nos perguntar é: o que são proteínas? As proteínas nada mais são que moléculas orgânicas que são polímeros de aminoácidos. São formados por aminoácidos. A proteína lembra um trem bem grande, formado por vários vagões, e esses vagões seriam os aminoácidos. As proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes no nosso organismo e elas estão envolvidas em centenas de funções nos organismos. As principais são estrutural, as proteínas dão firmeza aos tecidos que formam nossa pele, nossos ossos, que formam nossos tendões. A principal é o colágeno. Uma proteína estrutural muito importante, 40% das proteínas que existem em nosso organismo é colágeno. As proteínas também têm a função imunológica, função de defesa. Aí, como exemplo, nós temos os anticorpos, que são estruturas que marcam corpos estranhos, os famosos antígenos, para que esses corpos sejam destruídos como vírus, bactérias. Então, elas também têm a função de defesa. Outra função é a função hormonal. Nós temos as proteínas que, por exemplo, regulam o índice de glicêmico em nosso sangue. Quem são? Então, nós podemos dizer que são a insulina e glucagon, que vão regular a quantidade de açúcar que nós temos no sangue. Outra função que nós temos é que as proteínas atuam como catalisadores de reações químicas, ou seja, elas aceleram as reações químicas. Função contrátil, como as proteínas actina e miocina, que formam a nossa musculatura, elas permitem que o nosso músculo se contrairam, né? E também temos a função de transporte. A hemoglobina nada mais é uma proteína transportadora. Existem quatro formatos de proteínas: a proteína com formato primário, secundário, terciário e o formato quaternário. A estrutura primária apenas se refere à sequência de aminoácidos que estão formando essa proteína, aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A estrutura secundária
essas ligações peptídicas dos aminoácidos vão começar a interagir uma com as outras, vão começar a fazer pontes de hidrogênio. E a partir do momento que isso acontece, a estrutura da proteína muda. Ela pode ficar com uma estrutura, por exemplo, toda enrolada ou com uma estrutura toda dobrada, e é a partir daí que nós dizemos que essa proteína está com uma estrutura secundária. Na estrutura terciária, o que acontece é que as cadeias laterais que formam os aminoácidos, elas também vão interagir umas com as outras e vão fazer um formato tridimensional. E a estrutura quaternária é a união de duas ou mais cadeias de polipeptídicas e aí vai formar uma grande estrutura proteica, uma estrutura mais complexa. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Leiam o roteiro de estudo, estude o capítulo 4 do livro de vocês e respondam as atividades. Fiquem com Deus.